Então vamos dar sequência no curso, vamos para o nosso segundo módulo, que é o módulo agora de Excel, onde nós vamos aprender a criar planilhas e aplicar nessas planilhas aí fórmulas, funções, vou mostrar a diferença delas. Para abrir ele, da mesma forma que vocês abriram hoje, iniciar todos os programas, vai ter aqui o pacote do Microsoft Office e dentro dele vai ter aí o Excel. Então temos ele já aberto, essa é a área de início dele. A área de entrada aqui tem o modelo da pasta em branco e aqui outros modelos, né, já preparados aí para empréstimo, cartão de ponto. Depois nós podemos dar uma olhada nesses outros modelos. Vou dar um duplo clique em pasta de trabalho em branco e ele vai abrir a área de trabalho aqui do Excel 2013. Nós já fizemos o Word e para finalizar após o Excel nós vamos fazer também o módulo aí do PowerPoint. Aqui acima nós temos então as guias, assim como no Word, né, guia inserir, página inicial, layout da página. Abaixo dela os recursos, que são as ferramentas para edição da planilha. Aqui abaixo das ferramentas nós temos uma caixa de nome. O que seria esse nome? Cada quadradinho desse, que nós chamamos de célula, possui um nome. E o nome é dado, por exemplo, eu cliquei nessa, essa está como I4. O nome é dado pela posição que ela se encontra na coluna, aqui na vertical, com a linha aqui na horizontal. Então essa é a posição I4, essa, por exemplo, posição B2. Aqui nós temos uma barra de fórmula, nós vamos entender melhor essa barra de fórmula aqui para inserção de funções e também para visualização de fórmulas inseridas. Vamos trabalhar mais com ela. E aqui abaixo nós temos as guias de planilha. Eu tenho somente a planilha 1 aqui, mas eu posso acrescentar diversas outras guias de planilha. Para que serve isso? Vamos supor que eu tenho uma planilha de venda semestral e eu queira dividir por mês. Então nessa 1 eu posso dar um duplo clique, ó, e renomear ela para janeiro e assim por diante, fazendo como se fossem páginas novas, mas na verdade aqui são guias de planilhas. E aqui controlador também de zoom, que nós não vamos trabalhar com isso aqui no Excel. Perfeito, feito isso, vou fazer o seguinte, eu tenho aqui então as minhas células, eu vou clicar na B2, vou colocar aqui o meu nome nela e de acordo com o que eu digito, ele passa da largura da coluna. Então isso aqui é interessante, porque vocês têm que entender bem como ajustar linhas e colunas para conseguir utilizar aí o Excel. Vou colocar 3 valores aqui, ó, também para a gente já fazer depois um cálculo, tanto na A1, A2 e A3. Vamos primeiro aprender a ajustar colunas e linhas. Então eu tenho aqui, ó, o meu nome na célula B2 e ele passou avançando para a terceira coluna, que é a coluna C. Quando acontecer isso, eu aconselho que vocês venham aqui em cima na divisão da coluna entre a B e a C, não pode ser aqui abaixo nas células, tem que ser na divisão, na posição das colunas aqui. Clica, segura e arrasta, e você consegue, ó, definir, né, uma largura diferenciada para ela. Outra forma é você vir aqui e dar um duplo clique, aí ele já ajusta de acordo com o tamanho. Essa aqui vai diminuir porque estava menor, então você pode clicar, segurar e arrastar ou dar um duplo clique. Ou melhor ainda, que eu aconselho é fazer o seguinte, deixar todas de um mesmo tamanho. Isso fica bem mais estruturado, sua planilha fica com uma visualização melhor. Como que eu faço isso? Eu clico aqui acima na coluna A, tem que ser acima, não pode ser selecionando células, tem que ser coluna. Clico na coluna A e arrasto até, por exemplo, a C, porque eu quero deixar as 3 do mesmo tamanho. Depois, botão direito, tenho aqui a opção largura da coluna, onde eu posso inserir uma largura para todos. Vou colocar ali, por exemplo, 15 e vou dar OK. Todas as 3 ficou com 15, ó, não foi suficiente para manter todo o nome, então botão direito, largura da coluna, 18 já foi suficiente ali para manter tudo. Então repara que as 3 ficaram com uma largura de 18. As linhas também eu posso fazer esse ajuste, aumentar a altura dela. Então vamos supor que aqui, ó, na primeira eu queira aumentar um pouquinho a altura, eu passo o mouse entre a primeira e a segunda, para aumentar a linha 1 eu tenho que posicionar entre a 1 e a 2, para aumentar a 2 tem que ser entre a 2 e a 3, posicione aqui, ó, na posição da linha, lembrando que não pode ser dentro da célula, clica, segura e arrasta para baixo, então tá bem posicionada aí, é bem simples fazer com colunas e com linhas. Seleção no Excel, como que funciona a seleção no Excel? Outra coisa também que nós temos que entender, né? Para selecionar no Excel, eu posso clicar no meio da célula, manter pressionado e arrastar. Então, bem simples. Se você clicar na borda, corre o risco de você fazer isso, ó, mover de posição aquela célula. Vou clicar aqui para poder desfazer. Então, clica no centro dela e arrasta. Se eu quiser fazer seleção múltipla, por exemplo, pegar só o 100, pegar o nome, pegar o 300, então eu clico na primeira, pressiono a tecla Ctrl e vou clicando. Aonde eu clicar, ele vai selecionando de forma alternada. Então, com Ctrl eu faço isso. Se eu quiser selecionar intervalo,
Eu clico na primeira, seguro o Shift, vou clicar aqui ó, na B3, ele seleciona todo aquele intervalo para mim com a tecla Shift. Então, bem simples, essa foi a nossa primeira aula de introdução. Próxima aula nós vamos trabalhar com alinhamento aí das células.